da obra, da mulher, da pessoa, da política, da cristã, que foi Maria de Lourdes Pintacilgo. E acho que falar de Maria de Lourdes Pintacilgo é sempre atual, mas eu acho que no momento que atravessamos, mais atual ainda se torna. Todas as causas que ela defendia são causas atuais. A causa do feminismo, por exemplo, e por muito que há quem diga que já está consagrado na lei, os direitos das mulheres já estão todos consagrados na lei, se prestarmos um bocadinho de atenção às nossas notícias, e não é preciso estarmos muito atentos, percebemos que não é verdade, que ainda há muito a fazer e que em muitas situações até estamos a ter alguns retrocessos. E, portanto, todas as causas que ela defendia são causas atuais e são causas que cabe-nos a nós, a geração que ficou e a geração que está a ser formada, cabe-nos a nós passar-lhes essa mensagem. E nós vamos procurar que o nosso debate não ultrapasse as 2 horas, porque está muito calor e, enfim, vamos procurar ser objetivos. Não obstante, vai haver tempo de debate e por isso mesmo é que eu vou passar a palavra já à nossa primeira interlocutora, que é Maria Antónia Coutinho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, que é membro do Movimento do Grau e atualmente é membro do Conselho Executivo da Fundação Cuidar o Futuro. É linguista, interessa-se pelo papel da linguagem e dos textos no desenvolvimento das pessoas e pela forma como a linguagem pode condicionar a desconstrução ou a manutenção, usando as palavras dela, de estereótipos e de desigualdades várias, incluindo as de género. Maria Antónia, a palavra é sua. Muito obrigada. É por isso que eu pego, não é? Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, naturalmente, e quero começar por saudar a direção do Centro Nacional de Cultura, Centro de Reflexão Cristã. A Inês já me fez, isto é um lapso habitual, e pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, saudar amigavelmente os outros membros desta mesa, saudar a Carla e também a Junta por acolher esta iniciativa e, enfim, de uma forma mais geral, saudar a iniciativa e a oportunidade de uma conversa em torno de Maria de Lourdes Pintacilgo, que sou suspeita, mas direi, é sempre oportuna, mas este é um momento particularmente feliz, dada a exposição que está no Museu da Presidência e que, portanto, a vários títulos e de várias formas suscita esta possibilidade de trazermos para a mesa, para cima da mesa, de novo, a discussão e a evocação do pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo. Eu já disse, mas faço questão de voltar a dizer que para mim é um enorme gosto, um prazer e uma responsabilidade ter este papel, estar aqui a falar de Maria de Lourdes Pintacilgo, por várias razões, umas provavelmente mais ou menos óbvias, consoante também me conheçam mais ou menos. E eu começaria por dizer que conheci o Graal com 15 anos, há 50 anos, portanto. Não sei avaliar exatamente o tempo que decorreu entre esse primeiro campo de férias para que me convidou a Isabel Alegre, que com certeza é conhecida da maior parte das pessoas aqui presentes, e o momento, provavelmente no ano seguinte, em tempo de aulas, em que terei conhecido a Maria de Lourdes. Vieram depois muitas conversas, muitas longas conversas, serões aqui e ali, algumas viagens, a aventura do Graal no Gralde, a fé, a transformação social, as mulheres. Não é dessa aventura que eu vou falar aqui, claro, mas começo por aqui apenas para dizer isto. Se a Maria de Lourdes marcou o meu percurso de adolescente e de jovem, marcou-me. Eu escrevi, marcou-me igualmente, mas nada é igual a nada. Marcou-me também, de novo, profundamente, quando há cerca de 10 ou 11 anos, mergulhei na leitura dos textos disponibilizados no arquivo da Fundação Cuidar o Futuro, no contexto da publicação da antologia Para um Novo Paradigma, um mundo assente no cuidado.
li e reli. Houve pontas que se juntaram, houve nós que se desfizeram, houve uma tríade que se reforçou. A fé, a transformação social, as mulheres. Ou as mulheres, a transformação social, a fé. Ou como quiserem. A ordem não é importante. Importante é como tudo se interrelaciona. Na perspectiva da complexidade do mundo, que Maria de Lourdes Pintacilgo, leitora assídua de Edgar Morin, nunca deixou de pensar essa complexidade do mundo. Poderíamos talvez mesmo dizer, nunca deixou de cuidar. O mundo é complexo por natureza e essa multiplicidade de relações que faz parte desse legado que é cuidar o futuro. Junto a isto, o excelente mote escolhido para esta sessão, Maria de Lourdes Pintacilgo, outra maneira de dizer, de equacionar e de imaginar. Vieram-me logo à ideia alguns dos títulos dos livros que publicou. Os Novos Feminismos, : interrogação para os cristãos, ponto de interrogação. Texto de 81, na edição original em francês, de 1980. Imaginar a Igreja, : entre parênteses, reflexões ultrapassadas, ponto de interrogação. Creio que o texto é de 75. A afirmação e a interrogação, o pensamento não linear, o cruzamento de ideias, de perspectivas, de possibilidades, de futuros. De tudo isto, desse vastíssimo e desafiador património que continua a ser, o pensamento pioneiro de Maria de Lourdes Pintacilgo, opto hoje por destacar dois aspectos, cruzando-os: a questão das mulheres e a questão da linguagem. Mas, como vão ver, espero, a política ou a transformação da sociedade não vão ficar de fora e a fé também não. Não consegui deixá-las de fora. Não é possível a partir dos textos de Maria de Lourdes Pintacilgo. Vou, se calhar, repetir alguma coisa que já foi dita no início. A propósito da questão das mulheres, parece hoje uma evidência, ainda que continuemos a enfrentar o drama da violência de género, em particular contra as mulheres, ainda que as mulheres continuem a ser as principais vítimas em situações de guerra, em situações graves como a pandemia que enfrentámos globalmente nestes últimos anos. E noutras situações graves, obviamente. Apesar disto, a questão da igualdade tende a parecer hoje um pouco naturalizada. Em alguns contextos institucionais, tornou-se quase evidente que deve haver a chamada igualdade de género. Até temos um governo paritário e, obviamente, um dado positivo. E, no entanto, qual é mais exatamente o ponto da situação desta questão? Devemos a Maria de Lourdes Pintacilgo a clarificação de noções de igualdade e de paridade. Num texto de 1992, mostrou que a igualdade é o universo da repetição, enquanto a identidade é, ao mesmo tempo, consciência e afirmação da diferença e decisão de pertença. E escreve também em 1992: a paridade procura responder à injustiça constitutiva do funcionamento da democracia, ultrapassando de forma radical a desigualdade que atinge as mulheres. A democracia paritária não se inscreve de forma linear na lógica única da igualdade. Ultrapassa-a, oferecendo uma oportunidade única às mulheres e aos homens para fazerem face à questão da identidade enquanto questão determinante da organização social. É uma nova etapa da democracia que aí emerge. Assim, a democracia esvazia-se daquilo que nela for apagamento da pessoa humana na sua realidade concreta, material, corporal, sexuada. A abstração filosófica que dizia respeito à pessoa humana abstrata, sem raça, sem lugar geográfico, sem sexo, fica ultrapassada e dá lugar à pessoa situada. Eu acho que esta passagem traz-me para a discussão um tema que não foi um tema de Maria de Lourdes Pintacilgo, embora a questão da palavra tenha sido completamente um tema dela, e eu vou voltar aí. Aquilo que acabei de ler traz para cima da mesa uma questão que está hoje aí, que é da chamada linguagem neutra, linguagem inclusiva, que me parece que levanta muitos problemas, no sentido de que me parece que a chamada linguagem neutra vai exatamente no sentido contrário daquilo que era a proposta de Maria de Lourdes Pintacilgo, no sentido de o que precisamos é de dar lugar às identidades, é de trabalhar as identidades, é de incluir, diversificar, acolher. Isto, obviamente, não exclui o esforço, parece-me a mim, sou linguista, já foi dito, portanto, de fazermos o esforço
para não nos vincularmos à chamada norma do masculino genérico. A língua pode dizer tudo o que quisermos, só dá trabalho. Precisamos de pensar a forma de dizer. Vou voltar à questão da palavra, porque era um tema de Maria de Lourdes Pintacilgo, embora não exatamente, mas de cada vez que se lê alguma coisa, a reflexão salta para a frente, e é um salto qualitativo. Em 2001, tenho algumas citações, mas eu acho que este é o lado mais interessante, mais do que aquilo que eu só faço as ligações. As mulheres podem constituir uma força de radical transformação da irracionalidade institucionalizada em que vivemos. A sua liderança está na sequência direta das enormes transformações que tiveram lugar durante o século XX e, sobretudo, na afirmação inequívoca da sua identidade própria, gerada pela cultura milenária das mulheres e sustentada pela reflexão filosófica sobre a sua irredutível e inalienável capacidade de conceber, gerar e produzir a vida. Esta capacidade é um dado filosófico, capacidade de dar à luz, que se aplica a todas as mulheres. Transformar essa capacidade, conferir-lhe visibilidade e estatuto próprio, é o primeiro passo para uma liderança de mulheres que transborde para além dessa metade da humanidade. Pergunto eu agora aqui, quer dizer que as mulheres, como todos os grupos, como uma história de dominação, precisam descobrir a sua identidade como grupo, como condição de não se tornarem visíveis apenas como repetição do mesmo? Será que fizemos isto? Será que estamos a fazer isto? Será que estamos a repetir? Será que estamos a inovar? Apesar de tudo o que disse até agora, a questão da quantidade de mulheres em situações antes reservadas a homens, é condição de mudança, é condição de salto qualitativo na perspectiva de Maria de Lourdes. Diz em Os Novos Feminismos, 1981, através da escolaridade sem discriminação entre os sexos, do acesso das mulheres a profissões ou cargos diretivos que tradicionalmente eram reservados aos homens, da sua integração nas instituições ou aparelhos de qualquer tipo, um número cada vez maior de mulheres está em condições de tomar a palavra. Também nesta situação, logo que há crescimento quantitativo e se ultrapassa um certo limiar, há mudança qualitativa. Isto é preciso estarmos por aí, é preciso que o número também permita a diferença qualitativa, permita o salto. Seja como for, para Maria de Lourdes Pintacilgo, a questão da cultura das mulheres é uma questão decisiva. A cultura das mulheres é um bem de que a democracia não deveria ver-se privada, de que as mulheres não deveriam querer ver-se privadas. Diz Maria de Lourdes Pintacilgo, um tal protagonismo só faz sentido se retiverem os grandes valores que emergem como cultura das mulheres. Essa cultura, como a de qualquer povo marginalizado, corre o risco de se perder. Porque obrigadas a integrarem-se num mundo que não moldaram, as mulheres arriscam-se a deixar calar dentro delas a sua língua materna. Ora, o que diz essa língua? É por causa da importância dessa cultura transmitida pelas mulheres a outras mulheres que o acesso à igualdade deve ser acompanhado de uma série de ações capazes de valorizar e tornarem fecundos os traços de uma cultura das mulheres. De outra forma, o acesso à igualdade cairá na repetição do mesmo. Isto obriga-nos, digo eu, obriga-nos hoje a perguntar até que ponto nós, mulheres e homens deste mundo contemporâneo, que se preza de mais igualdade, estamos a ser capazes de diferença. Até que ponto nós, mulheres, deixamos perder o desafio da identidade? Que protagonismo protagonizamos? Que diferença introduzimos? Que palavra calamos? Porque a tomada da palavra é o lugar de um salto qualitativo. Também em 81, nos Novos Feminismos, Maria de Lourdes Pintacilgo diz uma passagem que vou ler e que suscitou agora recentemente, esse também é um aspecto, gosto de o dizer, uma tese recente que parte da inspiração de Maria de Lourdes Pintacilgo no sentido de saber, será que há um falar de mulheres? Como eu disse várias vezes ao longo deste processo com esta amiga, o resultado não interessa, não é o resultado em si que importa refletir, importa retomar o fio da reflexão, importa manter a questão, pensar, e a questão que estava colocada era
Ouvir falar uma mulher do seu lugar de mulher é ver desdobrar diante de nós todos o universo que ela evoca. É navegar com ela nos meandros da sua história, desenrolar o seu tempo de ontem a hoje e a amanhã. A tomada da palavra é para as mulheres a possibilidade, a audácia de dizer eu, que nos chega modelada por um corpo, por uma história, dizendo-se em cada momento. Uma palavra diferente, inédita, subversiva, singular, porque vinda do vivido de cada uma, porque implica investimento da pessoa toda. E assim, a partir da singularidade, a palavra das mulheres torna-se capaz de fazer oscilar todo o edifício que a sociedade construiu e criar uma cultura mais profundamente humana. Identidade, cultura das mulheres, palavra inédita, subversiva, singularidade, toda a reflexão nesta linha é a da busca, recuperação de uma identidade que é simultaneamente absolutamente singular e simultaneamente a de uma pertença a um coletivo, que é um coletivo das mulheres com a sua história e é um coletivo da sociedade para a qual há um horizonte. O papel da tomada de palavra enraiza-se em Maria de Lourdes Pintacilgo na experiência da linguagem escrita de mulheres escritoras e de mulheres poetas. Veja-se o caso particularíssimo das novas cartas portuguesas. Mas evidencia também, de alguma forma, talvez um pouco inesperadamente, uma concepção social, digo inesperadamente porque não era a visão dominante, provavelmente, uma concepção social da linguagem, uma concepção simultaneamente praxeológica e gnosiológica. Falar é conhecer, sempre, e falar é agir. Agradeço à Mareika, que não está aqui, mas que com certeza está solidária, a identificação de uma expressão que muitas de nós atribuímos a Maria de Lourdes Pintacilgo e não sabíamos já onde, nem quando, e a Mareika encontrou-a, é em Dimensões da Mudança, 1985, e Maria de Lourdes diz: quando tudo se disse, nada mais resta senão agir a palavra. Denunciar as consequências do cerco que nos rodeia, que vai devastar tudo, que possivelmente está minando tudo. É dizer que contra o cerco não há senão uma solução. Retomar os gestos cotidianos, semear, plantar, construir, edificar, tecer. Eu acrescento e faço aqui a outra ponte. Este horizonte de esperança é, afinal, o lugar da fé que atravessa tudo e todo o pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo. Em Imaginar a Igreja, no final mesmo do texto, num texto que é de 75, diz: a fé é o domínio do futuro absoluto e pleno, da constante novidade, da realidade totalmente outra, da originalidade incontida de cada salto qualitativo. A fé é a certeza de que o futuro irrompe no humano presente e que um dia o assumirá plenamente numa realidade paradoxalmente idêntica e outra. A fé é, afinal, o reino da única utopia que não se esvai em fumo, a utopia de uma tal intensidade do que é humano, de uma tal presença aos outros e à história, que um homem chamado Jesus de Nazaré, nessa intensidade, se revelou como Filho de Deus. Num tempo como o que estamos a viver neste momento, um tempo de caminho sinodal, só pode fazer sentido ouvir de novo Maria de Lourdes Pintacilgo no ano quente de 75. Terminar o texto que acabei de ler com estas palavras: não importa perguntar quem vive assim, se são os cristãos, se é a Igreja, se são os que se dão sem limite ao tempo e aos homens, se são os que foram circuncidados pelo batismo, se são os incircuncidados na sua afirmação de ateísmo. Não importa saber quem são. Nuns e noutros habita a fé e ela julgará a revolução. Eu creio que por estas linhas estamos todos e todas envolvidos no mesmo barco, que é agir a palavra quando o cerco parece que de cada vez aperta, de cada vez agir a palavra é a nossa contribuição e é a minha contribuição aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria
Antónia pelas importantes reflexões que nos deixou. Passo a palavra agora a Alfreda Ferreira da Fonseca, que, além de minha ilustre freguesa, é licenciada em Filosofia, é professora do ensino secundário aqui na Escola Passos Manuel, bem perto de nós, onde foi presidente da Assembleia da Escola e do Conselho Executivo, até há bem pouco tempo a presidente do Conselho Geral. É ativista de direitos humanos, nomeadamente no âmbito da independência de Timor-Leste. Esteve cerca de 20 anos no grupo A Paz é Possível em Timor-Leste, depois de ter trabalhado 3 anos com Maria de Lourdes Pintacilgo. É associada da Metanoia e, por último, mas não menos importante, membro do Conselho Consultivo do CRC. A palavra é sua, Alfredo. Bom, depois de ter ouvido esta lição magistral daqui da minha colega do lado, eu, desorganizadamente, tenho para partilhar as minhas memórias, mas se calhar faço de pé, porque não, gosto, é vício da professora de gostar de ver a cara dos alunos. Neste caso, eu tenho aqui à minha frente gente que sabe mais sobre a vida da Maria de Lourdes Pintacilgo e sobre aquilo que foi o seu legado, do que eu. Tenho que me sentar, é? Mas eu faço assim, não faz Não, coitada. Bom, vou tentar não vos aborrecer quando vir que começam a dormir, paro, mas eu começava por dizer que das coisas mais extraordinárias foi eu conhecer a Maria de Lourdes Pintacilgo, que aconteceu de uma maneira absolutamente inesperada. Eu, na altura, era uma jovem, há muito tempo, em 1980, tinha sido eleita para a coordenação europeia dos movimentos estudantis católicos, MIEC, Pax Romana, e estávamos a organizar um seminário europeu sobre movimentos sociais. Eu não tinha conhecido a Maria de Lourdes cá em Portugal, nessa altura fui viver para Bruxelas por causa dessa coordenação, e não conhecia a Maria de Lourdes senão como figura pública, não é? Ela tinha sido primeira-ministra, ela era uma católica que toda a gente conhecia, pelo menos na área onde eu me movia, e decidimos que, já que eu era portuguesa, eu escrevia-lhe uma carta em português a convidá-la. E assim foi, e ela aceitou. E lá fui eu com um ramo de cravos esperá-la à estação de Estrasburgo. Ela, coitada, teve de apanhar o avião de Lisboa para Paris, de Paris do TGV para Estrasburgo, e pronto, e assim, nessa noite começámos uma conversa que nunca acabou, senão com a morte dela. E mesmo assim, hoje em dia, eu muitas vezes digo, o que é que a Maria de Lourdes pensaria sobre isto? Que pena não poder discutir isto com ela, porque há imensas coisas, pistas que ficaram no ar, ou coisas que estamos a viver agora, que gostava de ter o olhar dela, porque ela tinha assim um olhar interrogador sobre a realidade e, além disso, apontava caminhos de esperança. E então, inesperadamente também, quando eu vim para Portugal, 2 anos depois, ela convidou-me para ir trabalhar com ela e tive 3 anos a trabalhar diariamente com a Maria de Lourdes. Ora, trabalhar com um gênio não é fácil. Eu às vezes pensava, será que consigo? Porque a Maria de Lourdes não conhecia a palavra impossível. E achava só que as coisas ainda não tinham sido feitas, não tinham sido possíveis. E lembro-me, aliás, de uma vez eu ter estado 15 dias a pesquisar, muito antes da internet, o pedido de adesão de Portugal à União Europeia. Não estava em sítio nenhum. Foi difícil de encontrar, mas lá se descobriu. Mas uma das coisas extremamente interessantes nessa altura,
portanto, os anos 80, 83, 82, 83, 84, até à questão da derrota clamorosa, inesperada nas eleições presidenciais, com os 7% que ficaram um bocadinho traumáticos para algumas pessoas, mas que não deixaram que a Maria de Lourdes perdesse o seu entusiasmo e a sua capacidade de agir. Uma das coisas que para mim foi extremamente interessante nesses 3 anos em que estive a trabalhar com ela foi perceber como é possível uma pessoa ser capaz de ter simultaneamente uma visão muito particular sobre um assunto muito específico e ao mesmo tempo ter uma visão absolutamente global. Quando ainda não se falava de globalização, quando não se falava-se de nova ordem económica internacional, mas era assim um slogan pouco... era slogan, não era nada de efetivo. A Maria de Lourdes tinha tido, desde muito nova, uma experiência internacional. E eu acho que essa experiência internacional que se fez, primeiro porque ela foi presidente, como sabem, do MIEC, Pax Romana, presidente internacional, que lhe permitiu ter contactos com a sua geração de gente que era gente do mundo todo e, portanto, logo ela passou a ter uma visão que não era simplesmente a visão local de uma ditadura fechada, etc., daquilo que se passava em Portugal. Portanto, ela começou a olhar Portugal a partir do mundo e não o mundo a partir de Portugal. Essa mudança de paradigma, acho que ela manteve ao longo da vida toda. Temos de pensar que a Maria de Lourdes foi uma pioneira no seu tempo. O ter sido engenheira química, quando não... Ela realmente, eu digo isso muitas vezes, ela foi a primeira engenheira que eu conheci, porque eu só conhecia engenheiros no masculino. Ela foi a primeira engenheira. Ela cunhou linguagem, porque cunhou ação. Quando ela ficava desesperada, quando o nome dela aparecia como primeiro-ministro ou ministro. Ela dizia, sou ministra, se fui ministra, fui primeira-ministra. A palavra é operativa. E, portanto, temos que dar o lugar às mulheres que são, ainda que sejam as pioneiras, mas depois outras virão, como disse aqui a nossa conferencista anterior. E foi isso que aconteceu. Nessa dimensão, ela foi a primeira em muitas áreas. E foi uma das primeiras a ter a capacidade de sair, precisamente porque era extremamente inteligente, extremamente culta, de sair dos estereótipos habituais em que as pessoas se movem. E isso foi qualquer coisa que ela adquiriu, quer na sua dimensão internacional, quer na experiência do GRAL, na experiência que é um movimento internacional, que ela, com a Teresa Santa Clara Gomes, trouxe para Portugal, e depois toda a vida política da Maria de Lourdes do ponto de vista internacional. Portanto, ela não só foi embaixadora da Unesco, de Portugal na Unesco, como foi eleita membro do Conselho Executivo, que era um cargo pessoal, não era um cargo não atribuído a Portugal em abstrato. Era aquela pessoa que representava Portugal e que o representava de uma determinada maneira, e muito bem, obviamente. Mas quando eu trabalhei com ela era, nessa altura, conselheira para a questão de Timor-Leste do Presidente da República, Ramalhianes. E então, isso fez com que eu descobrisse um pequeno território que tinha sido ocupado pelos indonésios, que, do ponto de vista internacional, era um imbróglio que Portugal hesitava na forma como resolver, e não conseguia resolver, e foi possível
muito mais tarde, com muito trabalho de bastidores, ajudar a resistência até se conseguir que Timor-Leste pudesse ter um ato de autodeterminação e fosse independente. Ora, todo este trabalho na ONU não era novo para a Maria de Lourdes. Ela tinha começado ainda antes do 25 de Abril. Tinha ido integrada numa delegação, tinha tentado contactar com os movimentos de libertação, mas não tinha tido grande apoio e, do ponto de vista internacional, ela tinha contactos depois privilegiados com muitíssimas correntes e ela tinha uma outra característica muito importante, que era a capacidade de falar muitas línguas muito bem. Ela falava e escrevia português, francês e inglês sem rasuras. É claro que os francófonos diziam: mas aqui, isto um francês não diria isto desta maneira, mas era perfeitamente claro. E uma das coisas muito interessantes era a Maria de Lourdes ser convidada, quer a nível nacional, quer a nível internacional, para muitas conferências que ela preparava em casa. Não, às vezes era ainda à máquina de escrever, mas normalmente era à mão, com uma letra muito desenhada e bem, muito clara. E isso para mim foi, por exemplo, extremamente interessante, porque, por exemplo, ler o PREC pelos olhos da Maria de Lourdes era uma coisa fabulosa, porque ela tinha estado naquelas coisas, ela sabia exatamente, havia coisas que eu tinha 18 anos na altura do PREC, portanto, muitas coisas passavam ao lado, mas rever tudo isso e o trabalho que ela fazia sobre o 25 de Abril, agora que estamos a comemorar, a preparar os 50 anos do 25 de Abril daqui a uns tempos, isso é um património, aquelas conferências que a Maria de Lourdes foi fazendo ao longo daqueles anos para tornar o 25 de Abril, o espírito do 25 de Abril vivo, atuante, perceber-se o que era os 3Ds da democratização, da descolonização e do desenvolvimento, explorar a noção do desenvolvimento, um desenvolvimento que não é um desenvolvimento de Portugal apenas, do nosso cantinho, mas que tem de se pensar na escala global. Tudo isso foram momentos extremamente importantes, para mim até formativos. E, por outro lado, eu acho que ela prestou um grande serviço à democracia, às gerações seguintes, ao disseminar aquilo que foi a história recente de Portugal. Um outro aspecto é que, se nós não pegamos nesse legado, nós corremos o risco de que imensa coisa se perca. E eu fui vasculhar as coisas que tinha escrito sobre a Maria de Lourdes e descobri que, em 2015, tinha perguntado aos meus alunos do 12º ano se sabiam quem era a Maria de Lourdes, e ninguém sabia. E houve um que me disse: Pitacilgo, isso é um pássaro, não é? Professora, tenho certeza que foi cá. Nunca ouvi dizer que tivesse havido uma mulher primeira-ministra em Portugal. De certeza que foi noutro país. A ignorância é atrevida, pensei, e tratei de esclarecer que tinha sido mesmo cá e não só na série de televisão Borgen, que na altura também passava, mas que eles não viam, obviamente, viam os reality shows. Mas o que eu quero dizer com isto é que esta dimensão do cuidado, da ética do cuidado, que foi o registro político e eclesial da Maria de Lourdes, se nós não pegamos nesta noção que veio diretamente da sua experiência de vida enraizada, nós estamos a perder um património muitíssimo valioso, porque ela começou, digamos, com aquela metodologia clássica do ver, julgar e agir, metodologia clássica da ação católica, que foi congregando outras dimensões, outros aspectos, e foi capaz de fazer uma síntese que
que extravasou, digamos, a sua dimensão de mulher de fé. Realmente ela era uma teóloga. Temos que assumir isso. Ler o Imaginar a Igreja é perceber que a Maria de Lourdes Pintacilgo era uma teóloga do estilo do nosso Papa Francisco e que é uma herdeira direta e muito prática da Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. E, portanto, a noção de que a fé e a política e a vida cotidiana estão intimamente ligadas é qualquer coisa que permanece, que foi visível na vida da Maria de Lourdes Pintacilgo e é visível no seu legado. Eu devo dizer que nós temos uma grande responsabilidade, porque aquela pergunta da Bíblia, o que é que fizeste do teu irmão, é uma pergunta que é uma pergunta pessoal para cada um de nós e é uma pergunta que, do ponto de vista político, tem imensas implicações. É que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos e a humanidade é toda constituída por nossos irmãos, portanto, e o planeta também. Portanto, essas causas são causas que eram dela, mas são as nossas causas e continuam atuais. E quando nós pensamos, por exemplo, na questão da ecologia, do novo estilo de vida, das energias alternativas, etc., nós estamos a pensar que o cuidado pela criação, o cuidado pelo outro, pelos outros, por cada um dos outros, é uma responsabilidade que é uma responsabilidade humana, é uma responsabilidade de fé e é uma responsabilidade política. E nada se faz sozinho. E a Maria de Lourdes nisso era fantástica, porque conseguia congregar à volta de si imensos movimentos. Eu vi nascer o movimento para a defesa da democracia, o MAD, o aprofundamento da democracia, a rede de mulheres, o Centro Cultural do Terraço do Grau, a movimentação à volta da candidatura à presidência da República, portanto, uma quantidade enorme de iniciativas que fazia com outros, porque ela tinha uma característica extraordinária, que era, sabia escutar, interessava-se genuinamente porque as outras pessoas tinham a dizer. E, portanto, essa capacidade de ouvir, de querer saber o que é que os outros pensam, mesmo os miúdos, mesmo as pessoas que, à partida, não iriam dizer nada que ela não soubesse, não é? Mas ela tanto ouvia os miúdos como ouvia os especialistas, como lia o que havia de mais moderno e mais atual em todas as áreas. E depois gostava de poesia. Bom, e com isto vos deixo em paz. Obrigada, Alfreda, pelas palavras. Somos responsáveis pelos nossos irmãos e o cuidado pelos outros e nada se faz sozinho. Estava a ouvir e estava a pensar, isso aplica-se quer a uma cristã, quer a uma política, quer a uma autarca em particular. Desculpa, temos o microfone. Estou ao contrário. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Inês. E o nosso terceiro convidado é António Marujo, que é licenciado em Comunicação Social, jornalista desde 85, tem um vasto currículo, eu vou aqui procurar abreviar, espero que não se zangue comigo. Trabalhou nas redações do Expresso, na revista Caritas e Diário de Lisboa, colaborou nos programas Toda a Gente é Pessoa da Antena 1 e 70 vezes 7 da RTP. Integrou o núcleo fundador do Público e trabalhou lá até 2013, onde era responsável pela informação religiosa. Venceu o Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na imprensa não confessional.
publicou, entre outras obras, o Papa Francisco, A Revolução Imparável, Lugares do Infinito, A Lista do Padre Carreira, Deus vem a público, Diálogos com Deus em Fundo e Vidas de Deus na Terra dos Homens. Com Julieta Dias organizou 5 antologias de textos de Frei Bento Domingos. Passo de imediato a palavra, agradecendo ter aceito o nosso convite. Obrigado. E obrigado pelo convite, protagonizado pelo José Leitão. E eu provavelmente sou quem menos faz sentido estar aqui nesta mesa, porque depois de uma pessoa que gostei imenso, Maria Antónia, da intervenção que fez, e gostei também da Alfreda, embora algumas das histórias já conheça, por falarmos muito sobre estas coisas. Eu fui um dos traumatizados por aquelas eleições. Eu lembro-me que vinha de comboio de Aveiro, porque nessa altura estava na faculdade e ia passar muitos fins de semana ainda a Aveiro, onde eu vivia com os meus pais, e vim de lá depois de votar, achando que Lourdes Pintacilgo iria passar à segunda volta, e quando, já não me lembro como é que eu soube, acho que foi ao chegar a Lisboa que alguém, que vi qualquer coisa, porque nessa altura não havia telemóveis, portanto a gente não podia saber notícias ao minuto, mas enfim, soube de uma forma qualquer e não sei se pensei que o comboio tinha descarrilado ou qualquer coisa, porque fiquei de facto muito desmoralizado. Porquê? Porque eu já disse algumas vezes, assim, em conversas informais, que houve 2 vezes em que eu votei a dizer assim, isto é o que eu quero. No caso foi, esta pessoa é quem eu quero, porque estou a falar de 2 eleições presidenciais. Mas, de facto, a Maria de Lourdes Pintacilgo, para mim, era a sintonia perfeita, porque o outro caso era o Presidente Sampaio, e com a Maria de Lourdes unia-me, além de uma forma de ver o mundo e a realidade, unia-me também a condição de cristão. E o modo como o cristianismo deveria implicar-se na vida social, política, económica e por aí fora. E, portanto, quer dizer, não estou aqui um bocadinho a mais depois destas intervenções, até porque algumas coisas se calhar vou repetir, porque quem é que eu sou em relação à Maria de Lourdes? Eu estive com ela, não sei, meia dúzia de vezes, contarmos que uma das vezes foi um pequeno curso sobre desenvolvimento que fiz com ela, alguns ali em Benfica, numa coisa chamada Universidade Internacional, salvo erro, enfim, que teve uma série de sessões, portanto estive várias vezes com ela nessas aulas, mas tirando isso, estive umas quantas vezes apenas, mas começo por uma memória pessoal, porque eu, quando falámos disto, sugeri ao José Leitão que poderia falar exatamente sobre o texto do Cuidar o Futuro, que para mim é muito importante. Peço desculpa, isto poderia estar desligado, mas estava aqui para eu controlar as horas e que foi portanto, esse relatório, Cuidar o Futuro, que é um texto muito importante, e eu sugeri ao José Leitão falar dele, e começo por uma memória que é o que é que... Eu li o relatório saiu a algures ali no final, no segundo semestre de 99, li o texto, fiquei muito entusiasmado com ele, propus no público uma entrevista à Maria de Lourdes sobre o texto. A entrevista saiu, salvo erro, no início de janeiro. Eu depois publiquei-a num livro. Eu até tinha pensado trazer o relatório, mas tive um dia caótico e portanto já não pude pegar em livro nenhum. Enfim, também não faz falta no sentido de ver, porque acho que é importante as pessoas terem isso. E ele está reeditado e é possível arranjá-lo. Mas propus essa entrevista e não descansei enquanto o livro não foi reeditado. Há uns
4 anos, para aí, não foi, Tisha? E porque acho que, de facto, o texto, como já foi dito também, o texto, na minha perspectiva, antecipa muito do que é o texto da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Como antecipa também, ou melhor, surge também muito na perspectiva do que foi o documento final da Assembleia Ecuménica, da primeira Assembleia Ecuménica Europeia, realizada em Basileia em 1989, quando ainda não tinha caído o Muro de Berlim, quando já se sentiam nos países de leste uma grande ânsia de liberdade e de acabar com os regimes totalitários, mas o muro ainda não tinha caído. E em maio de 89 reúnem-se pela primeira vez centenas de cristãos, centenas, penso que alguns milhares mesmo, houve alguns portugueses que estiveram lá, em Basileia, cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, de várias correntes reformadas, etc. E esse documento, que dá pelo título de Justiça, Paz e Integridade da Criação, dá depois o mote para centenas de iniciativas e textos e reflexões no âmbito cristão, mas não só, e está também muito plasmado naquilo que é Fratelli Tutti e na Laudato Si. A minha pena é que, provavelmente, ninguém no Vaticano, entre os conselheiros do Papa Francisco, se recordou do documento ecuménico de 89 e ninguém conheceria o documento A Cuidar o Futuro e a encíclica, as duas encíclicas, a Laudato Si e a Fratelli Tutti, não citam esses documentos, mas quem ler um e quem ler o outro vai perceber a constante relação que eles têm uns com os outros. Pode ser que um dia ainda o Papa venha a citar o Cuidar o Futuro. Bom, depois deste longo introito, com que já gastei 5 minutos para aí, o que é que eu... Enfim, ia contar outra coisa pessoal, não interessa, porque a dada altura ela convidou-me a mim e à minha mulher, a Isabel, para estarmos numa audição, na sequência de uma viagem que nós tínhamos feito, em que eu escrevi uns artigos sobre a Holanda, no caso, e a Igreja Holandesa, e sobre algumas experiências que tínhamos visto na Holanda a propósito da organização do sistema de ensino, e ela disse-nos: eu vou organizar uma audição sobre a conciliação da vida profissional e familiar, porque é que vocês não vêm lá falar dessa experiência e do que viram na Holanda? Ok, vamos a isso. Foi uma sessão de um dia inteiro que decorreu no Parlamento, um dia riquíssimo, e no final da intervenção que a Isabel e eu fizemos, o Alfredo Bruta Costa, que estava também a participar nessa audição, depois de nos ouvir, disse assim: não será que nós temos em Portugal um problema de organização da vida, de como nos organizamos? E eu creio que temos em Portugal e no mundo, e de facto parece-me que é disso que nos fala o relatório, e eu agora vou ler mais para não me perder muito, de como organizar a vida de outra maneira, em ordem a vivermos melhor. E provavelmente há aqui 3 ou 4 pessoas que já me ouviram a dizer algumas coisas destas, porque eu fui cozer algumas ideias que também já tinha escrito noutros âmbitos. E esta história de como ela nos chama para uma audição e como ela coloca questões em termos de conciliar a vida profissional e familiar, esta história, estávamos ainda, não tinha sido ainda publicado o Cuidar o Futuro, parece-me que é um exemplo de como a Maria de Lourdes entendia o modo de fazer política. Para ela, dizer que as pessoas deveriam participar nos processos de decisão não era apenas mais uma coisa que se dizia da boca para fora, mas era um modo de fazer, de facto, as coisas. Era o tal modo de agir. Preparar leis, fazer diagnósticos, apresentar soluções, era sempre exigindo que as pessoas participassem. Aliás,
o modo como é elaborado o relatório Cuidar do Futuro, o relatório, para quem não sabe, é elaborado no âmbito da Comissão Internacional População e Qualidade de Vida, que era composta por um conjunto de personalidades de relevo mundial, e o modo como o relatório é construído é exatamente exemplo desse modo de agir da Maria de Lourdes. Ou seja, o que é que a Comissão fez? Um conjunto de 7 audições públicas, nas quais participaram pessoas de pelo menos 50 países. Portanto, um quarto do globo, digamos assim, estava ali representado em termos das nacionalidades. E uma das audições, uma história que ela conta, que está contada no final do livro, deu mesmo origem a um outro livro que tem o título Quem Escutará a Minha Voz? Há muitas experiências que no relatório estão contadas sobre as audições. Eu achei graça a recordar aqui, tinha aqui várias outras, mas recordo só esta. Para um russo, a qualidade de vida é descobrir que as pessoas não são só a materialidade das coisas, mas são também uma realidade espiritual. Acho que isto hoje, no contexto que estamos a viver, é uma coisa que bate fundo. O índice do Cuidar do Futuro, creio que ajuda muito a perceber as grandes linhas do documento. Fala-se de demografia, pobreza, problemas sociais, ecologia, economia e também de uma proposta para um novo paradigma na educação, para passar a uma noção de cuidados de saúde, a uma redefinição do conceito de trabalho e de emprego, à liberdade em matéria de procriação e à questão da contracepção e do papel das mulheres. E, de facto, as mulheres não eram uma abstração para a Maria de Lourdes Pintacilgo. Ela insistia muito na recusa daquela abstração que é muito tradicional num certo discurso católico, de falar da mulher como uma entidade abstrata e idealizada que não existe. No prefácio da atual edição do Cuidar Futuro, o Viriato Sormanho Marques diz aqueles que são, na sua perspectiva, os 4 contributos da Maria de Lourdes para repensar a ação política e superar a crise. O primeiro, pensar de modo integrado os problemas, a tal história que a Alfreda dizia, pensar local, mas ao mesmo tempo no global. O segundo, a importância da qualidade de vida e da sustentabilidade como um processo político e social dinâmico. O terceiro, a noção de cuidar o futuro não só como uma questão de justiça entre gerações, mas também como uma profunda metamorfose no paradigma da ação política e económica, ou seja, não se trata de crescer exponencialmente, mas gerir as coisas de forma interdependente e cooperante. Tem tudo a ver com o que o Papa diz na Laudato Si, na Fratelli Tutti, sobre o legado que devemos deixar às gerações futuras. E depois o quarto item que o Viriato refere, o papel essencial do processo de decisão política e dos seus intervenientes. Algumas das propostas do relatório que eu atiro só assim quase como títulos. A desmilitarização da vida, a propósito da invasão da Ucrânia, eu creio que há duas questões em que a Europa, o Ocidente, de um modo geral, devem investir, que é a expansão da democracia e a desmilitarização do mundo. Nós não teremos nunca solução para este tipo de situações como a que estamos a viver com a Ucrânia e com outras, com a Síria, com o Sudão, com o Congo, com a Etiópia, com a Eritreia, enfim. Não teremos nunca solução enquanto o mundo não for democrático e enquanto não desmilitarizarmos o mundo. E creio que quando o relatório já falava na desmilitarização da vida, está claramente a apontar para aí. O que se passa hoje com as relações económicas da União Europeia com a Índia, por exemplo, ou com a China, é igualmente criminoso, porque a Índia é, neste momento, um dos países que diariamente mais viola a liberdade religiosa, por exemplo, para não falar de outras. E não só dos cristãos, sobretudo dos muçulmanos, aliás.
Mas bom, regresso aos tópicos. Desmilitarização da vida, uma crise ameaçadora de falta de água, parece que está a falar do que se passa hoje em Portugal, a urgência do substancial aumento de financiamento da investigação, a política social que deve ser colocada no centro das responsabilidades do Estado, quando ouvimos cada vez mais o discurso oposto, o potencial da partilha de trabalho, a reorientação de recursos financeiros que permita a transição para o modelo, desculpem lá que isto aqui imprimiu mal, do modelo curativo baseado no hospital para as clínicas comunitárias locais de cuidados primários. Estamos a falar da questão da saúde. Um outro aspecto, os programas voluntários de planeamento familiar, o papel central dos direitos das mulheres, ainda outro, um novo contrato social como ponto de partida para várias destas questões e novo contrato social que reconheça jurídica e pragmaticamente que a soberania reside nas pessoas. E, finalmente, em resumo, com uma citação do documento, do Cuidar Futuro, que diz: há uma proposta, aliás, isto é uma afirmação dela na entrevista que me deu a mim e à Teresa de Sousa, fizemos os dois essa entrevista. Ela dizia assim: há uma proposta que é central em cuidar o futuro. É a necessidade de um novo contrato social, uma diferente distribuição de poder entre todos os grupos sociais, entre governantes e governados. Por isso é preciso que na preparação das decisões haja possibilidade de os vários parceiros sociais poderem participar. Isto tem a ver, por exemplo, com outra questão que é a crise da representação política, que nós andamos há décadas a ouvir falar nela, mas que, passadas as eleições, obviamente já não se volta a falar do problema. A questão da distribuição de poder, que está, obviamente, a gerar novos monstros em todo o mundo, e isto pensando que foi dito há 20 anos, ou que foi refletido há 20 anos, perguntamos o que é que temos feito contra isto, o que é esses monstros, o que é que são, o crescimento da xenofobia, dos fascismos, da recusa dos refugiados, o medo dos muçulmanos, o aumento dos muros, como o Muro de Berlim. Em 1989 tínhamos 10 muralhas desse género, hoje ultrapassam as 60, e esta contabilidade das 60 já tem, salvo erro, um ano e tal, pelo menos. Entretanto, não fui conferir. E também o aumento da violência entre pessoas. Pensemos nas redes sociais, naquilo que hoje são as redes sociais enquanto lugar de destilar o ódio, ou, por exemplo, neste fenómeno trágico dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não querem resolver. Como é que isto se resolve na perspectiva da Maria de Lourdes e do que está plasmado no Cuidar o Futuro? Resolve-se pela responsabilidade individual, mas também pela ação política. Creio que é uma reflexão, de novo, que vem antecipar o que o Papa diz na Fratelli Tutti e que já tinha dito noutros sítios sobre a responsabilidade da intervenção política dos cristãos e que é... cujo panorama, na minha perspectiva, é desastroso. Quer dizer, não há cristãos, de facto, enfim, não há. Há alguns, temos aqui alguns, mas o grosso dos cristãos não intervém na política, não quer sujar as mãos e depois queixamos que a política é o que é. E essa responsabilidade individual, essa ação política, que tempo é que eu tenho? Vou terminar. Passa pela defesa das convicções, pela percepção da relação dos problemas uns com os outros, pela necessidade de intervir a uma escala mais local ou próxima, mas também a uma escala global, tudo com o objetivo de mudar a vida, como era o lema o título, inclusivamente, do boletim do Graal. Há um lamento grande que eu tenho, é que a Maria de Lourdes Pintacilgo nunca tenha sido reconhecida de modo suficiente e justo no nosso país. A história de quando ela foi desejada por uma série de países
para ser diretora-geral da Unesco. E o governo de então, como ela conta, aliás, no livro Palavras Dadas, o governo de então, com sobretudo o papel que então teve o ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, que depois acabou por se tornar um aliado da Maria de Lourdes, as voltas que o mundo dá, mas nessa altura, o Freitas do Amaral, enquanto ministro, fez todo o possível para que ela não fosse escolhida como diretora-geral da Unesco. Termino com uma nota que tem a ver com o que eu dizia no início sobre porque é que eu fiquei muito traumatizado naquele dia das eleições. Exatamente por causa da questão de como ela entendia o papel da fé, do cristianismo. Aliás, é curioso, a exposição que está no Museu da Presidência, uma das coisas que mais interessantes lá está, na minha perspectiva, obviamente, na forma como eu ouvi, é perceber o que é que a biblioteca de uma pessoa nos pode dizer sobre ela. E alguns dos livros que lá estão são muito interessantes. Alguns dos nomes que eu me lembro, não, tinha até umas notas sobre a exposição, mas nem isso consegui ir ver. O Anscung, o Schillebeeckx, o Congar, vários protestantes, vários teólogos do Segundo Concílio do Vaticano, enfim. Mas então termino com essa referência ao papel que ela via para a sua fé cristã. Ela dizia assim na Gulbenkian em abril de 89. 3 coisas sobre o cristianismo. Primeiro, o cristianismo está para além do espaço sagrado. Após a expulsão dos vendilhões, Cristo responde aos fariseus, dizendo-lhes que, se quiserem, poderão destruir o templo, porque ele o reconstruirá em 3 dias. Desloca o espaço sagrado para a sua própria existência. Segundo, o cristianismo está para além de um tempo sagrado. Quando os fariseus o interpelam por curar um paralítico ao sábado, ele responde-lhes que é Senhor do sábado. Finalmente, a decisão tomada pelos apóstolos no primeiro concílio de Jerusalém, no sentido de não exigirem a circuncisão, significa a libertação do cristianismo nascente em relação ao ritual sagrado. E Pedro vai mesmo mais longe ao dizer na sua primeira carta que o sacrifício necessário é um sacrifício espiritual, uma vida santa, misericordiosa e compassiva. Como ela dizia ainda nessa intervenção da Gulbenkian, ao homem do sagrado, do ritual e do sacrifício, contrapõe-se o homem espiritual, o homem cujo estatuto próprio é o de uma fundamental liberdade. Para o homem espiritual, a grande questão face à política não é a distinção entre o sagrado e o profano, é antes a relação íntima entre a mística e a política. E, de facto, eu considero que a Maria de Lourdes Pintasilgo é uma grande, grande mística do nosso tempo e do nosso país e da nossa Igreja. Muito obrigada por esta exposição bastante exaustiva do relatório Cuidar o Futuro, que se mantém muito, muito atual, como pudemos todos testemunhar, e acredito que muitos de vós tenham refletido muito ao ouvir as palavras do António Marujo. Eu refleti muito sobre várias das coisas que ele disse, uma delas que o grosso do cristão não gosta de participar na política, não gosta de sujar as suas mãos e depois queixa-se que tem os políticos que tem. Não posso estar mais de acordo, não posso rever-me mais nestas palavras. Nós vamos ter agora um curto período de debate. Eu sei que há aqui um conjunto de pessoas que querem dar o seu testemunho, fazer perguntas aos nossos oradores. Algumas das pessoas aqui também trabalharam de perto com Maria de Lourdes Pintasilgo, privaram-me com ela, e portanto eu pergunto quem se quer inscrever. Alexandra, queres dizer alguma coisa? E o nome? Alexandra, queres falar primeiro? Então vá, força. É que a Alexandra trabalhou com Maria de Lourdes Pintasilgo. Quero agradecer ao Zé Leitão e à Carla que fizeram estar aqui hoje e de me fazer voltar atrás no tempo
nem a Antónia nem a Alfreda se lembram de mim, é normal. Eu lembro-me muito bem delas. Eu estava a trabalhar no Conselho da Revolução como conselheiro e a senhora engenheira apresentou a sua candidatura em 85 ainda, a intenção de se candidatar. E a partir daí eu fui destacada para trabalhar com a senhora engenheira e passei muitas horas na Alameda dos Capuchos, no prédio do Grau, na Luciano Cordeiro, e tudo o que hoje aqui ouvi só vem confirmar que a senhora engenheira Beatriz Pinta Silva era uma mulher à frente do seu tempo, que tem muito para nos ensinar. Os seus textos devem ser revisitados e lidos. E apesar de eu não conseguir ter férias, identifico-me e foi um pouco como o António, votei, naquela altura tinha 21 anos, votei naquela pessoa, naquela ideia, naquele pensamento. E há uma coisa que na minha vida que faço, enfim, algumas coisas em termos políticos, faço sempre com uma lição que ela me deu, que é o olhar feminino, não ser uma política como os homens, não fazer a política dos homens, ter uma identidade própria e marcar a política com um olhar feminino e com um ser, como disse a Antónia, entre o individual e o coletivo. E isso tem-me acompanhado a vida toda. Eu gostei imenso de vos ouvir, eu lembro-me perfeitamente de vós há 30 anos atrás. Éramos todas muito mais novas e foi uma tarde muito retemperadora e vou daqui com a alma cheia porque Maria Luz Pinta Silva tem de ser falada, tem de ser explicada, tem de ser identificada, tem de ser traduzida. E explicar às pessoas que o pensamento da engenheira Maria Luz Pinta Silva é um pensamento das mulheres, para as mulheres, mas também para o mundo. E, sobretudo, para exatamente como o relatório Cuidar do Futuro diz, fazer a vida melhor. E isso eu quero agradecer esta tarde ao Centro de Reflexão Cristã ter podido vir aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Em tempos, há muito tempo já, fui militante da Igreja da Joca e algumas das coisas que fiz nessa altura vinham precisamente neste sentido de dar voz às pessoas para resolver problemas. Também estive com o Zé Leitão em várias iniciativas, nomeadamente para a preparação do Festival Internacional da Juventude em Cuba, que nós chegámos a ir por razões que não vale a pena especificar aqui. Em relação à Maria Luz Pinta Silva mesmo, não privei muito com ela, mas privei com as suas ideias. E acho que foi e é uma pedrada no charco. E há muitas coisas que hoje estão em vigor pela ação dela. E também estou de acordo que deve-se dar voz e fazer história, a verdadeira história, que é para que não aconteça o que disse a Alfreda, para que não aconteça o que ela disse, que os jovens não saibam quem são os seus melhores. Isto tem de ser feito. E também depende de nós. Já agora uma última nota tem a ver com a questão dos pleonasmos, das encíclicas e dessas coisas que depois vêm do outro lado. Ninguém diz, quando parafraseamos o Evangelho, eu vim para libertar os pobres e oprimidos e queremos ter direitos de autor. Mas é só uma reflexão. É chamar a atenção destas coisas e pô-las no seu devido lugar. Muito obrigado à Maria Luz Pinta Silva, que é esta sessão. Já que está o microfone aqui perto, chamo Teresa Vasconcelos, pertenço ao movimento do Grau, tal como Antónia Coutinho. Eu gostava de dar aqui um pequeno testemunho. Eu ouvi pela primeira vez a Maria de Lourdes Pinta Silva na sede da Ação Católica no Porto, chamava-se o Patronato da Torre da Marca, era ali junto ao Palácio de Cristal, e eu era uma jovem estudante
O micro desligou. Desligou? Não, ouve-se bem sem microfone. A questão é se grava ou não, se querem gravar. Ele não está a gravar agora. Com algo que foi fundador na minha vida. Não estava primeiro muito habituada a ouvir conferências por mulheres e a Maria de Lourdes era uma conferência sobre as mulheres e terminou a conferência lendo aquele célebre poema do António Gedeão, Anda Luísa, Luísa sobe, 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 sobe a calçada. E a minha experiência foi de ter dito a mim própria, esta mulher está a experimentar uma solidariedade profunda com esta Luísa que sobe a calçada. E para mim, estava longe de conhecer o grau, isto para mim foi muito fundador. E é uma faceta que eu depois vim a conhecer melhor de Maria de Lourdes, que era lindíssima. Ela tinha uma agudeza, porque o António disse que ela era uma mística e eu gosto imenso da ideia de que místicos somos nós, todos somos chamados a ser místicos. Mas ter falado nisso, no sentido místico da Maria de Lourdes, porque eu raramente encontrei alguém com uma percepção sobre o ser humano que tinha na sua frente que fosse tão contundente e tão profundamente conhecedora, como se ela entrasse dentro de nós. E aí, ao longo destes anos todos, enfim, praticamente até à sua morte, eu tive experiências desse tipo. Parecia que ela se antecipava. E tem a ver com duas coisas, com a sensibilidade que eu chamo feminina, mas que adorava que fosse a sensibilidade das mulheres e dos homens, não tenho que falar de outra maneira, até porque me atraem muito os homens que não têm medo de se mostrar sensíveis, mas é uma forma fortíssima de presença dela. E ela fazia isto em situações mais públicas ou entre nós, no grau, quando nos juntávamos, e ela conheceu que o pensamento dela antecipava-se em relação ao que se passava no mundo e, portanto, era de alguma forma, era uma magia, pura magia, ouvi-la falar. Então, num círculo mais pequeno e de gente que a conhecia. Há uma coisa que eu queria também sublinhar, que tenho uma pena imensa, como cristã, é que a Igreja portuguesa também tenha passado, tenha tratado tão mal e tenha, sobretudo, ignorado e desvalorizado a riqueza do pensamento da Maria de Lourdes Pinto. E dela como pessoa. Não tratou mal, não tratou. Não tratou. Tratou mal. Em relação à Igreja, à hierarquia, aos padres, etc. E nessa altura, acho que ela não foi bem querida também por causa disso. Penso que essa, sobretudo, é uma área em que eu sentia que a Maria de Lourdes era uma dor fininha, era uma dor como se fosse uma cruz que ela carregava, porque ela era uma mulher profundamente cristã, radicalmente cristã, e os seus próximos, nomeadamente a hierarquia da Igreja, sempre se sentiram incomodados com ela. Para terminar, eu não vou fazer perguntas à mesa, gostava era de dizer quanto estou a gostar desta sessão, agradecer ao CRC esta iniciativa, que é lindíssima. Penso sempre, a Maria de Lourdes está no céu, deve estar a gostar muito desta fase, entre a exposição da Presidência, do Museu da Presidência e estas sessões. Eu acho que de alguma forma nós estamos a devolver o muito que lhe devemos. Só uma informação
organizar o futuro. Eu concordo. Antecipou-se à Laudato Si. Quando saiu a Laudato Si, eu disse, Maria de Lourdes já falava disto. Com muito amor que tenho pelo Papa Francisco. Muito obrigada. Mais alguma? Mais alguma intervenção? Eu só queria dizer duas palavras. Conheci a Lourdes Pintacilgo no Encontro de Cristãos, no Liceu Camões. Para mim foi assim uma coisa do outro mundo, porque eu era muito nova e achei uma situação para mim muito, muito importante. Mas hoje eu não queria, aqui com a quantidade de mulheres que aqui estão, eu não queria falar de nós, das mulheres que já temos uma carta de direitos. Tenho estado a trabalhar com ciganos e queria-vos falar do que se está a passar atualmente, as raparigas ciganas que são obrigadas a casar, novinhas, crianças. Queria que tivéssemos um pensamento para esta comunidade que não têm condições, continuam sem condições, por um subsídio michuruco, casam as crianças mesmo, enchem-se de crianças, enchem-se de filhos, de problemas, e queria que pensássemos um pouco nisso como mulheres. Obrigada. Muito obrigada. Importante reflexão. Boa tarde. Força, não estava a ver, peço desculpa. Força. Ele às vezes está com algum problema. Mas ouve-se bem. Ouve-se muito bem. Não sabia que falaria, mas sinto-me tocada por este momento. Eu conheci a Maria de Lourdes Pintacilgo em 98 num encontro internacional no Grau. Eu chamo-me Sara Laís e nesse encontro a Maria de Lourdes, depois de uma fala que eu fiz, combinamos que organizaríamos com um grupo de outras rapazes um encontro mundial. Eu achei isto muito ousado. Ela chamou-lhe Congresso Mundial de Jovens Recém-Formadas. Na altura eu era recém-formada e discutiríamos no encontro como lidar com as nossas vidas de pessoas muito ocupadas. E do que aprendi nesse encontro era a ideia de que, e vinha da Maria de Lourdes, a ideia de que era preciso que cuidássemos do futuro, e cuidar do futuro seria nos integrarmos como homens e mulheres, porque o futuro é feito ou seria feito de homens e mulheres, na luta do dia a dia, naquilo que fosse preciso fazer, e cada um de nós na frente em que estivesse a trabalhar. Eu hoje trabalho. É por Hoje onde? trabalho sem pertença, estudo o outro e escrevo sobre isso, muito baseada nesta ideia de que o futuro é feito por homens e mulheres e tinha que ser cuidado por homens e mulheres, que aprendi com a Maria de Lourdes. Teria muito o que dizer, mas estou bem, acabo de chegar e peço desculpas. Muito importante, muito obrigada. Eu agora passava a palavra à mesa para comentarem e dizerem o que entenderem, e começava pela ordem inversa. Portanto, passava a palavra ao António Marujo, depois à Alfreda Fonseca e, por último, à Maria Antónia Coutinho, e no fim, para encerrar, depois o Presidente do CRC, o Zé Leitão, encerrará. Vou dar... É um gosto conhecer ao vivo uma colaboradora de Sete Margens
de Moçambique, que escreve textos belíssimos sobre a cultura moçambicana e a relação das tradições com a cultura contemporânea. São duas notas muito, muito curtas, a propósito das evocações que fizeram e que agora a Sara também fez, sobre os jovens e aquilo que a Maria de Lourdes era capaz de organizar, por exemplo, com gente nova, acabada de se formar, etc. Eu eu também tenho várias experiências dessas, dela, não só, por exemplo, esse curso que eu fiz, que era, quem o frequentava era basicamente gente acabada de sair da universidade, mas também outros grupos que ela dinamizou, onde estavam pessoas que eu conhecia, vários grupos, e isso é uma das coisas que eu tenho pena, é que o seu pensamento não esteja a passar às novas gerações, porque eu acho que hoje, se a Maria de Lourdes aqui estivesse, ela seria uma das pessoas que mais envolveria gente nova numa data de coisas, de transformação social. E eu tenho pena que, enfim, que não haja grupos, entidades governativas ou não, mais institucionais ou mais informais, que sejam capazes de mobilizar jovens à volta do pensamento da Maria de Lourdes, que eu acho que tem todo o potencial para poder fazer isso. A segunda nota, ainda mais curta, que é, de facto, a hierarquia católica tratou-a muito mal. Obviamente houve exceções, como em tudo na vida, mas eu estava em Barcelona a acompanhar uma iniciativa que estava a cobrir para o público na altura, que era o Parlamento Mundial das Religiões, no dia em que ela morreu, e foi muito duro viver aquela notícia sozinho, até porque não havia outros portugueses por lá, jornalistas, ou o que fosse, mas depois chegou uma notícia de como é que foi o funeral, onde não esteve nenhum bispo, por exemplo, presente. E isso eu acho muito triste. Uma pessoa que deu o que deu da sua vida, do seu pensamento, sempre em nome da fé que tinha, e que nesse momento não tenha havido ninguém para lhe prestar uma última homenagem. Portanto, eu acho que mais do que ter ignorado, como dizia o Lionel, eu acho que de facto foi tratar mal uma pessoa que ninguém merece ser maltratado, mas no caso ainda menos. Obrigado. Era só isto. Obrigada. Alfreda? Eu não tenho muito mais a dizer, mas olhando para as nossas cabeças, verifico que a maioria de nós tem muitos cabelos brancos. E as outras pessoas que não têm disfarçam-nos. E é realmente preocupante que as novas gerações não estejam aqui a ouvir estes bocados de história viva, não é? Portanto, há aqui um problema de comunicação que nós temos de alguma forma de resolver. Bom, mas isso fica para os professores aqui presentes, que são mais novos. Também, mas neste caso tenho aqui 2 colegas mais novos, uma das quais foi minha aluna no Passos Manuel e hoje em dia é minha colega, que é ali a Alexandra Carneiro. Mas eu queria só referir que a Maria de Lourdes era particularmente avessa a rótulos e portanto, ser ela era considerada uma perigosa esquerdista, uma perigosa marxista, por um conjunto de gente da política e da Igreja, nomeadamente os senhores bispos, a maioria dos senhores bispos. Depois, ela era extremamente incómoda também pelo facto de ser católica e claramente assumida como tal. E isso incomodava a estrutura patriarcal, clerical da Igreja. Não foi por acaso que o Graal, a primeira casa, foi
fora da Diocese de Lisboa. O Patriarcado, Coimbra e Porto Alegre, o Patriarcado da altura não acolhia bem uma estrutura de mulheres que não era controlável, que não tinham um capelão nomeado. É sério, não estou... A Maria de Lourdes contou-me isso muitas vezes e era uma coisa sabida, não é? Por outro lado, a Maria de Lourdes era também muito incómoda para os políticos de esquerda, porque achavam que ela corria o risco de ser interpretada por eles como sendo uma democrata cristã, e uma democrata cristã sempre acantonada à direita. Ora, a Maria de Lourdes não era nada disso. E depois também tinha a dimensão do feminino. Estavam sempre a querer que ela se definisse como feminista, e ela fazia piruetas intelectuais para não responder diretamente a esta pergunta, porque ela não queria ser catalogada, e ser metida em caixinhas, catalogada, era impedir o diálogo com outras correntes. E como a Tisha disse há bocado, a Maria de Lourdes era extremamente intuitiva e conseguia ligar-se às pessoas pela dimensão intelectual, mas pela dimensão emotiva também. E ela tinha esse talento particular, que era um talento que também pode ser muito perigoso, porque também pode ser usado de uma forma bastante manipuladora. Não era o caso, mas essa influência também tornava a Maria de Lourdes uma pessoa perigosa a esse nível, não é? Do ponto de vista emocional, a ligação que ela estabelecia com as pessoas, e portanto ela despertava grandes ódios e grandes afetos. Nós estamos na fase, nós que aqui estamos, pertencemos ao clube dos afetos, mas outros não o viram assim. E portanto ela foi, como todos os profetas, uma pedrada no charco, e não agradou a todos. Mas é assim, não se pode agradar a todos se quer ser evangélico. Antes de passar a palavra à Maria Antónia, só aqui... António. Sim, só um inciso a propósito disto que a Alfreda disse, sobre os rótulos, porque estes rótulos continuam. Volta e meia na praça pública aparece um artigo ou uma coisa ou outra a falar da Lourdes Pintacil, como as mais variadas coisas. E há muito pouco tempo, há um mês ou dois, apareceu no Expresso Online um artigo do Henrique Raposo, onde, entre vários disparates muito tontos, para não dizer, para ser simpático, se dizia que a Maria de Lourdes Pintacil era de extrema esquerda, e como é que o Presidente tinha inaugurado uma exposição sobre a Maria de Lourdes Pintacil, e pronto, depois aquilo também era para se atirar ao Presidente e tal. Mas só para dizer mesmo que esta ideia, este preconceito, estas ideias feitas continuam, e mesmo em meios católicos. Portanto, aliás, o Henrique Raposo publicamente afirma-se como católico. Portanto, em meios católicos esta ideia continua a estar muito presente. Peço desculpa, Maria Antónia. Clarificação. Não, obrigada. Eu, provavelmente, também como a Alfreda, sinto que não sei se vou acrescentar alguma coisa, mas aquilo que tenho vontade de dizer é duas coisas. Uma é o gosto desta tarde e, sobretudo, o resultado do conjunto, daquilo que foi sendo acrescento. E eu acho que disso a Maria de Lourdes gostaria. Isto é, deste lado poliédrico, não planeado, de que as pessoas intervêm e que acabamos por reconstruir uma imagem, enfim, aproximada, calorosa, e acho que isso, para nós que fazemos parte desse clube, como tu disseste, acho que é positivo. Depois, partilho, obviamente, aquele lamento de que o António falou no início e aquela dor, a solidariedade com aquela dor que ela sentiu da forma como não foi tratada ou foi maltratada no país e pela Igreja.
mas eu sou do tipo otimista, contra tudo e contra todos. E aquilo que sinto neste momento é que aquilo que me move profundamente não é a forma como ela foi tratada, é aquilo que nos cabe fazer com o pensamento e com o legado dela, para as novas gerações, eu acho que é isso que ela espera de nós, quer dizer, no sentido, há qualquer coisa que é o que lá vai, temos que o dizer, não quero retirar nada, não sei se me faço entender, mas aquilo que me move profundamente já é outra coisa. Não vou dizer que essa coisa é que é linda, mas talvez, já é outra coisa, já é aquilo que, a forma de dar a conhecer o pensamento é o trabalho que pode ainda, é a chega que o pensamento dela ainda tem que dar a este mundo e ao mudar a vida. E acho que estamos todos empenhados nisso e, portanto, sinto-me à vontade para dizer isto, o que obviamente não retira a solidariedade toda com o mesmo lamento e a mesma dor. São duas coisas, como isto não é lógica natural, as duas coisas são verdade em simultâneo. Mas a profecia é isso mesmo. Exatamente. Antes de passar a palavra ao nosso presidente do CRC, o Zé Leitão, queria reafirmar o imenso gosto que foi moderar este debate, de poder receber esta iniciativa na sede da Junta de Freguesia da Misericórdia. Foi um fim de tarde muito enriquecedor para mim. Eu, em 1985, tinha 10 anos, portanto não votava, mas lembro-me bem da campanha e lembro-me bem como pessoas próximas da minha família falavam nela e votaram nela, e aqueles anos do pós-democracia eram anos em que se vivia muito as eleições e em que as crianças eram sempre muito curiosas em saber em quem é que votavam os pais, em quem é que votavam os avós. Eu lembro-me em particular do meu avô, dos outros não sei, mas do meu avô materno lembro-me que ele votou nela e que falava dela de forma muito aguerrida. E não a tendo conhecido pessoalmente, conhecia pelos meios de comunicação social. Foi para mim um privilégio poder estar aqui hoje e poder ouvir de viva voz pessoas que trabalharam com ela e que privaram com ela, e acho que saímos daqui todos muito mais enriquecidos, e acho que o grande final desta sessão é mesmo o agir a palavra. E, portanto, com isto passo a palavra ao nosso Presidente. Bem, muito rapidamente, só para agradecer. Nós, quando decidimos avançar com esta iniciativa, devo dizer que fomos também muito sensibilizados pela existência da exposição. Realmente vi que havia a exposição, li o Jornal de Letras e fui ver a exposição rapidamente, e depois disse à Inês, temos que fazer uma sessão sobre Maria Luz Pintacil nesta altura. E efetivamente, confesso que depois tivemos outro problema, é que o Centro Nacional de Cultura estava ocupado. Eu disse, bem, vamos falar com a Carla, nomeadamente, se é possível fazer na Misericórdia. Porque eu insistia que devia ser nesta altura que devíamos fazer esta iniciativa. Contra ventos e marés. Contra ventos e marés. E realmente não estou nada arrependido de ter insistido nisso. E uma das razões porque eu penso que é importante fazer estas sessões é pelo seguinte, é porque efetivamente há uma falta de memória, nomeadamente na Igreja em Portugal e na sociedade portuguesa em geral, que tem de ser combatida. Porque há um apagamento das pessoas. Não há uma transmissão realmente que seja importante. E eu acho que é importante dizer isto. É um facto, e temos que constatar que ao nível dos jovens essa transmissão não está a funcionar, nomeadamente no que diz respeito à Maria Luz Pintacil. Mas eu quero dizer o seguinte, eu devo dizer que um dos aspectos da Maria Luz Pintacil que eu penso que está mais vivo, na minha modesta opinião,
é a reflexão sobre as mulheres. A obra dela sobre os novos feminismos é uma obra que eu reli com muito interesse, e penso que é uma obra muito atual. E eu sinto que, a nível das mulheres ainda, e mesmo das mulheres empenhadas socialmente e politicamente, essa memória está mais viva, não estará nos jovens, mas queria-vos dar uma palavra de esperança. A nível de muitas mulheres, eu penso que está mais viva. E penso que há aqui várias que estarão de acordo com o que eu estou a dizer. Muito obrigado. Vou fugir porque eu sou uma mulher que tem que conciliar. Vou fugir porque eu sou uma mulher que tem que conciliar uma filha que está em casa de outra. Porque eu, como tenho 3 filhos, há sempre um que está em casa. Nunca consigo despachar os 3. Obrigada. Ainda bem que vieram. Eu acho que posso também dizer aqui. Também tenho muitos alunos.